Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu quero falar com a turma do nono ano B, tá? Que é o professor Rony Rori, vocês vão ter meu nome lá no canal, tá? Antes de eu falar da matéria, eu vou pedir coisas importantíssimas, que é a visualização, que você marque se gostou ou não gostou, tá? Se você gostou ou não gostou, escreva seu comentário. Eu preciso saber que você visualizou. Eu preciso saber o que você pensou no vídeo, tá? Eu tenho certeza que essa questão de mexer em internet para vocês é tranquilo, tá? Vou falar um pouquinho sobre a questão 3 do primeiro caderno. Hoje é o último dia do primeiro caderno, tá? Quero falar um pouquinho sobre essa questão 3, sobre o Brasil escravista do século XIX, tá? Esse século XIX, lá no livro de vocês está escrito Segundo Reinado. O Brasil está no final do Segundo Reinado, a partir de 1850, né? O Brasil está numa esquina da história. Essa é a verdade. O Brasil tem a sua economia desde o começo do Império, perdão, desde o começo do período colonial, a economia brasileira tem a escravidão enraizada. A escravidão faz parte da nossa história, tá? Nós temos sim uma dívida histórica com os escravos, né? Já tivemos um discurso aí do então candidato a presidente, que hoje é o presidente, dizendo que ele não tinha dívida, né? Eu também não tenho dívida com os escravos, porque eu sou descendente de escravos, né? Eu acho que existe uma sociedade branca, rica, industrializada que tem dívida comigo. Eu não tenho dívida com os trabalhos escravos, porque eu sou descendente de escravo, tá? Nós temos sim uma dívida. O Brasil tem uma dívida. O Brasil tem uma dívida histórica com os escravos. Muita gente torce o nariz, né? Mas isso a gente não vai polemizar não. Vamos ao assunto em si, tá? O que está acontecendo no século XIX? É simples. O mundo está em uma profunda transformação. No século XIX surgem algumas doutrinas bastante interessantes, né? Lá na Europa. O século XIX vê a consolidação da indústria, a consolidação da urbanização. As cidades estão no mundo inteiro crescendo. Não é exagero falar que as cidades no mundo inteiro estão crescendo no século XIX, né? Do Japão, passando pela Europa, Estados Unidos, Brasil, né? A indústria está chegando e chegando solidamente, não mais aquela indústria que talvez chegue. Não, a indústria no século XIX ela é sólida. As cidades estão crescendo. Nesse contexto, o trabalho escravo deixa de ser economicamente lucrativo. E a Inglaterra puxa a fila, né, como uma nação que pede, força, né, intervém para acabar com a escravidão. Lembrando que essa Inglaterra foi, há uns séculos atrás, a maior traficante de escravos do mundo. Do mundo. Lembrando também que essa força pelo fim da escravidão não é uma questão humanitária, né? A rainha Vitória não acordou um dia arrependida dos seus pecados, chamou o primeiro-ministro, olha, primeiro-ministro, vamos extinguir a escravidão. Não, não. Era puramente um pensamento econômico. O escravo não está inserido no contexto industrial. Então temos que acabar com esse trabalho escravo. E começa uma campanha pelo mundo, tá? E o Brasil está no mundo. O Brasil é pressionado pela Inglaterra. E começa toda uma política aqui para acabar com a escravidão. Política essa que demorou, assim, seguramente quase 40 anos. Algumas leis anti-escravidão foram criadas, longos espaços de tempo, recursos na justiça. Ou seja, o trabalho escravo foi sendo enrolado para não terminar repentinamente, né? Nós temos um caso de um país que terminou com a sua escravidão repentinamente, foi os Estados Unidos.
Custo desse fim da escravidão, uma guerra civil. A guerra que mais matou americanos. Uma guerra civil. Americanos lutando contra americanos. Tem um filme muito legal que chama O Vento Levou. Bom filme, bom filme. Bom não, ótimo filme. Tá? O Vento Levou. Até eu vou tentar distribuir esse filme para vocês em pendrive. Vou falar com a diretora. Eu tô pensando aí num cine aula cine, tá? Vou conversar com a diretora. O que eu for fazer, eu aviso vocês no grupo, tá? Então esse fim da escravidão chega ao Brasil. Mas o Brasil está preparado para o fim da escravidão? A família real está preparada para acabar com a escravidão? Dom Pedro está preparado? Dom Pedro II está preparado para acabar com a escravidão? Como é que está a relação do Dom Pedro com a sociedade? Quando eu falo a sociedade, os ricos dominantes, militares, grandes agricultores, em especial grandes cafeicultores, eles vão aceitar isso facilmente? Tem mão de obra para repor? Perguntas. Né? E as respostas são as mais variadas. O Dom Pedro não estava bem com os... Dom Pedro II, ele não estava bem com a sociedade, em especial com os militares. Tá? Os militares viam nele uma barreira para chegarem ao poder. Os militares não viam com bons olhos o genro dele, que seria o futuro imperador do Brasil, um francês. Né? O francês tem um nome bem engraçado, Conde d'Eu. Os militares não tinham bons olhos para esse francês, não. Ele já havia anteriormente passado uma rasteira nos militares, quando ele é nomeado comandante das tropas durante o final da Guerra do Paraguai, e ele seria o imperador do Brasil. Ele era casado com com a princesa herdeira, que seria a imperatriz, e ele seria o imperador. Os militares já estavam meio, sabe? Sem falar que os militares também gostariam muito que o Brasil não tivesse imperador, porque eles seriam os líderes. Tanto é que quando o imperador é derrubado, os dois primeiros presidentes são marechais do exército. Com a classe dos cafeicultores, o imperador estava bem? Não. Por quê? Porque os cafeicultores eram grandes proprietários de escravos e viam no fim da escravidão seus negócios, seus bens. Escravo é um bem, como é um carro, como é uma casa, os seus bens irem sendo, digamos assim, desapropriados. Havia mão de obra para repor? Aí que é a pergunta. Havia uma mão de obra que estava lentamente desembarcando no Brasil, que são os imigrantes da Europa, italianos, alemães, em especial italianos e alemães, né? Fixaram-se aos montes na região ali onde hoje é São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E era um trabalhador diferente, não era um escravo, era um trabalhador da Europa, acostumado a sindicatos, greves, jornadas de trabalho, né? Então o Brasil vai ser muito assim, digamos, transformado nesse período. Mão de obra europeia chegando ao Brasil, trabalho escravo questionado internacionalmente, os ricos membros da elite brasileira, ricos membros da elite, acho que é o pleonasmo aí, né? Pleonasmo, né? Rico membros da elite. Se ele é rico, ele é membro da elite. Vou perguntar depois para a professora Daniela Scherer, quem mais? Patrícia Cabral, a Edna. Vou perguntar para as professoras de português aí. Acho que foi um pleonasmo. Bom, mas vamos seguir em frente. O governo não estava bem com esses membros da elite. Havia uma mão de obra chegando com ideias extremamente diferentes do trabalhador brasileiro. O trabalho escravo sendo questionado. Existe uma massa de escravos que vão ser libertos e vão fazer o que com esse pessoal? Há planos de compensação, há planos de inserção? Nada. Tá? Então esse momento é um momento muito dramático da nossa história. Dramático. Né? Então, vamos ler lá o exercício número 3 com atenção,
resolver, tá? O professor está aqui para as dúvidas, para sugestões. Não esqueça de inscrição, comentários, curtir, não curtir, tá? É o jeito que o professor tem para melhorar a aula, beleza? Um abraço a todos vocês, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos e mantenham o distanciamento social, tá? Deus nos abençoe. Tchau!